Capítulo 5. Confrontos. O que é a manha? Alguns diriam que é a perversão, um prazer distorcido do espírito através do qual os homens ganham o conhecimento das vidas e línguas dos animais. Acabam por se transformar eles mesmos em pouco mais do que animais. No entanto, o meu estudo da manha e dos seus praticantes me levou a uma conclusão diferente. A manha parece ser uma forma de ligação mental, normalmente com um animal específico que abre uma via para a compreensão dos pensamentos e sentimentos desse animal. Ao contrário do que alguns afirmam, não dá aos homens as línguas dos pássaros e das feras. O manhoso possui uma consciência da vida em todo o seu vasto espectro, incluindo os seres humanos e até algumas das maiores e mais antigas das árvores. Porém, o manhoso não é capaz de começar conversas aleatórias com qualquer animal. Ele pode sentir a presença próxima de um animal e talvez saber se o animal está desconfiado, hostil ou curioso, mas a manha não lhe dá domínio sobre os animais da terra e as aves do céu, como algumas histórias fantasiosas nos tentam levar a crer. A manha pode ser, isso sim, a aceitação por um homem da natureza animal dentro de si, e consequentemente uma consciência do elemento de humanidade que qualquer animal traz também em si. A lendária lealdade que um animal vinculado sente pelo seu manhoso não é de modo algum igual àquilo que um animal leal dá ao seu dono. É um reflexo da lealdade que o manhoso entregou ao seu companheiro animal, de igual para igual. Não dormi bem, e não foi só por já não estar habituado a dormir durante a noite. O que eles haviam me dito sobre os forjados me deixara alarmado. Todos os moscos subiram no palheiro para dormir na palha que estava empilhada ali, mas eu descobri para mim um canto onde podia encostar as costas em uma parede e ter, ao mesmo tempo, uma vista desimpedida da porta. Era estranho estar de novo dentro de um celeiro à noite. Aquela era uma construção boa e firme, erguida por pedras tiradas do rio, argamassa e madeira. A estalagem tinha uma vaca e um punhado de galinhas, além dos cavalos para alugar e dos animais dos hóspedes. Os sons e cheiros caseiros do feno e dos animais lembravam-me vivamente os estábulos de Bronco. Senti uma saudade repentina deles, como nunca sentira do meu quarto na torre. Perguntei a mim mesmo como estaria Bronco se ele saberia dos sacrifícios de paciência. Pensei no amor que antigamente existira entre eles, e em como naufragara no sentido de dever de Bronco. Paciência, seguir a sua vida para se casar com o meu pai, precisamente o homem a quem Bronco dera toda aquela lealdade. Teria ele alguma vez pensado em ir até ela, tentado recuperá-la? Não. Soube nesse mesmo instante, sem dúvidas, o fantasma de cavalaria iria se interpor entre eles, para sempre, e agora o meu também. Não foi um grande salto entre ponderar aquilo e pensar em Molly. Ela tomara por nós a mesma decisão que Bronco tomara por paciência e por si mesmo. Molly me dissera que minha lealdade obsessiva pelo meu rei significava que nunca poderíamos pertencer um ao outro, de modo que encontrara alguém com quem podia importar-se, tanto quanto eu me importava com veracidade. Eu detestava tudo o que dizia a respeito à sua decisão, exceto o fato de ter-lhe salvado a vida. Ela me deixara. Não estivera em Torre do Cervo para partilhar a minha queda e a minha desgraça. Procurei-a vagamente com o talento, e logo em seguida me repreendi. Eu queria mesmo vê-la como provavelmente estaria naquela noite, dormindo nos braços de outro homem, sua esposa. Senti uma dor quase física no peito com aquele pensamento. Não tinha o direito de espionar qualquer que fosse a felicidade que ela conquistara para si. E, no entanto, enquanto adormecia, pensei nela e ansiei desesperadamente por aquilo que existira entre nós. Em vez de Molly, algum destino perverso me trouxe um sonho com Bronco, um sonho muito nítido que não fazia qualquer sentido. Estava sentado na frente dele. Ele sentava-se a uma mesa junto a uma lareira, consertando arreios como fazia frequentemente à noite, mas uma caneca de chá substituíra o seu copo de canhaque, e o couro em que trabalhava era um sapato raso e suave.
pequeníssimo para ele. Enfiou a sua vela no couro mole e ela atravessou com facilidade demais, espetando-lhe a mão. Ele praguejou ao ver o sangue, então ergueu de repente os olhos para me pedir um perdão embaraçado por usar uma tal linguagem na minha presença. Acordei do sonho, desorientado e perplexo. Bronco com frequência fizera sapatos para mim quando eu era pequeno, mas não conseguia me recordar de alguma vez ele ter pedido desculpa por praguejar na minha presença. Embora me desse bofetadas com bastante frequência quando eu era menino, se me atrevesse a usar tal linguagem na sua frente. Ridículo. Deixei o sonho de lado, mas o sono fugira com ele. Ao meu redor, quando sondei com suavidade, havia apenas os sonhos insípidos dos animais adormecidos. Todos estavam em paz, menos eu. Pensamentos sobre Breu vinham me incomodar de uma forma repetitiva. Ele era um velho de muitas maneiras. Quando o rei Sagaz era vivo, satisfizera todas as necessidades de Breu, para que o seu assassino pudesse viver em segurança. Breu raramente se aventurara a sair do quarto escondido, exceto quando era para desempenhar o seu trabalho discreto. Agora estava entregue a si mesmo, fazendo só El sabia o que, e com as tropas de Majestoso no seu encalço. Esfreguei em vão a testa que me doía. Era inútil me preocupar, mas eu parecia não conseguir parar. Ouvi 4 leves roçadas de pés, seguidas de um baque, como alguém descendo a escada do palheiro e saltando o último degrau. Provavelmente uma das mulheres a caminho da latrina. Mas um momento mais tarde ouvi a voz de Mel sussurrando. Garrano? O que é? Perguntei, com relutância. Ela virou-se para minha voz e a ouvi aproximar-se na escuridão. O tempo que passara com o lobo me aguçara os sentidos. Um pouco de luar penetrava através de uma janela mal fechada. Distingui a silhueta dela na escuridão. Aqui, disse-lhe, quando ela hesitou, e viu seu sobressalto, com a proximidade da minha voz. Veio tateando até o meu canto e em seguida sentou-se hesitantemente na parede ao lado. Não me atrevo a voltar a adormecer, explicou. Pesadelos. Sei como é, disse-lhe, surpreso com a compreensão que sentia. Quando se fechar os olhos, se cai neles. Exatamente, disse ela, e calou-se. Esperando. Contudo, eu não tinha mais nada a dizer, e por isso fiquei em silêncio na escuridão. Que tipo de pesadelos você tem? Perguntou-me ela, em voz baixa. Dos ruins, respondi secamente. Não tinha qualquer desejo de chamá-los ao falar neles. Eu sonho que forjados me perseguem, mas as minhas pernas transformaram-se em água e não consigo correr. Mas continuo tentando e tentando, enquanto eles se vão aproximando mais e mais. Concordei. Era melhor do que sonhar com ser espancado, respancado e espancado. Refreiei a mente e a afastei disso. É uma coisa solitária acordar no meio da noite e estar com medo. Acho que ela quer acasalar com você. Eles vão aceitá-lo na alcateia deles assim tão facilmente? O quê? Perguntei sobressaltado, mas foi a garota que respondeu, não olhe de noite. Eu disse que uma pessoa, quando acorda no meio da noite com medo, sente-se solitária. Deseja uma maneira de se sentir segura, protegida. Não conheço nada que possa se interpor entre uma pessoa e os sonhos que chegam à noite, eu disse, constrangido, de repente. Desejei que ela fosse embora. É tímido, aprendizinho? Perguntou ela, simulando timidez. Perdi alguém de que gostava, respondi sem rodeios. Não tenho ânimo para pôr outra pessoa no lugar dela. Estou vendo. Ergueu-se abruptamente, sacudindo a palha da saia. Bem, lamento ter incomodado. O tom era de quem se sentia insultada, não de quem lamentava. Virou-se e seguiu tateando até a escada do palheiro. Sabia que a tinha ofendido, não senti que fosse culpa minha. Ela subiu lentamente os degraus e supôs que esperava que eu a chamasse de volta. Não o fiz. Desejei não ter vindo até a vila. Somos 2. A pouca caça, tão perto de todos esses homens, vai ficar muito mais tempo? Temo que tenha de viajar com eles durante alguns dias, pelo menos até a próxima vila. Você não quis acasalar com ela. Ela não é alcateia. Por que você tem de fazer essas coisas? Não tentei explicar em palavras. Tudo o que pude transmitir foi um sentido de dever, e ele não conseguiu compreender como era que a minha lealdade para com veracidade me obrigava a ajudar aqueles viajantes na estrada. Eram minha gente, porque eram gente do meu rei. Até eu achava a ligação tênue,
ao ponto de ser ridícula, mas não havia jeito. Iria levá-los a salvo até a vila seguinte. Voltei a dormir, nessa noite, mas mal. Era como se as palavras trocadas com mel tivessem aberto a porta aos meus pesadelos. Assim que mergulhei no sono, tive a sensação de que estava sendo observado. Assim que mergulhei no sono, tive a sensação de que estava sendo observado. Aninhei-me bem dentro da cela, rezando para que não me vissem, mantendo-me tão imóvel quanto possível. Tinha os olhos bem fechados, como uma criança que acredita que se não puder ver, não pode ser vista. Mas os olhos que me procuravam tinham um olhar fixo que eu conseguia sentir. Conseguia sentir vontade à minha procura, como se estivesse escondido debaixo de um cobertor e houvesse mãos apalpando-o. Era assim tão próximo que ele estava. Era assim tão próximo que ele estava. O medo era tão intenso que me sufocava. Não conseguia respirar, não conseguia me mover. Em pânico, saí de dentro de mim mesmo, de lado, introduzindo-me no medo de outra pessoa, no pesadelo de outra pessoa. Agachei-me atrás de um barril de peixe em salmoura, na loja do velho gancho. Lá fora, a escuridão era estilhaçada pelas chamas ascendentes e pelos gritos dos capturados ou moribundos. Sabia que devia sair. Os salteadores dos navios vermelhos iriam certamente saquear e incendiar a loja. Não era um bom lugar para me esconder, mas não havia nenhum lugar bom para me esconder. Eu só tinha 11 anos e minhas pernas tremiam tanto debaixo de mim que eu duvidava ser capaz de ficar de pé, quanto mais correr. Em algum lugar lá fora estava o mestre Gancho. Quando os primeiros gritos tinham soado, ele agarrara sua velha espada e correra porta fora. Vigia a loja, Shade! Gritara ele ao sair, como se fosse só ali ao lado conversar com o padeiro. A princípio, fiquei feliz em obedecer. O túmulo era no fundo da vila, lá embaixo, junto à baía, e a loja parecia segura e forte à minha volta. Mas isso fora uma hora antes. Agora o vento que tinha do porto carregava o cheiro de fumaça e a noite já não era escura, mas uma terrível penumbra iluminada por archotes. As chamas e os gritos aproximavam-se. O mestre Gancho não regressara. Saia, eu disse ao rapaz em cujo corpo eu me escondia. Saia, fuja, corra o mais depressa e o mais longe que puder. Salve-se. Ele não me ouviu. Rastejei para a porta que ainda estava tão escancarada como o mestre Gancho a deixara. Espiei para fora. Um homem passou correndo pela rua e eu me encolhi para dentro, mas é provável que ele fosse um homem da vila, não um salteador, pois corria sem olhar para trás, sem outro pensamento que não fosse afastar-se o máximo que pudesse. De boca seca, obriguei-me a me levantar, agarrando-me ao batente. Olhei para a vila e o porto. Metade da vila estava em chamas. A amena noite de verão estava sufocada de fumaça e cinzas que se erguiam no vento quente gerado pelas chamas. Havia navios ardendo no porto, à luz das chamas. Vi silhuetas que se precipitavam, fugindo e escondendo-se dos salteadores que caminhavam quase sem oposição pela vila. Alguém virou a esquina da loja do oleiro no fim da rua. Trazia uma lanterna e caminhava tão despreocupadamente que eu senti uma súbita onda de alívio. De certo que, se ele podia estar tão calmo, a maré da batalha devia estar mudando. Levantei-me um pouco do lugar onde me encolhia só para voltar a me retrair quando ele brandiu despreocupadamente a lanterna de óleo contra a fachada de madeira da loja. O óleo que se espalhou incendiou-se quando a lâmina se quebrou e o fogo correu alegremente pela madeira seca e inflamável. Encolhi-me para longe da luz das chamas saltitantes, soube com uma certeza repentina que não havia segurança a ser conquistada, me escondendo, que a minha única esperança residia em fugir, e o que devia ter feito assim que os alarmes soaram. A decisão me deu uma pequena quantidade de coragem, suficiente para me pôr em pé de um salto e me precipitar para fora e dobrar a esquina da loja. Por um instante estive consciente de mim mesmo como Fitz. Não creio que o rapaz conseguisse me detectar. Aquilo não era eu projetando meu talento, mas sim ele me contactando com algum sentido rudimentar de talento que possuía.
Eu não conseguia controlar o seu corpo de nenhum modo. Estava trancado na sua experiência. Era levado por aquele rapaz, ouvia os seus pensamentos e partilhava suas percepções da mesma forma que veracidade outrora fora levado comigo. Mas não tive tempo para pensar em como estava fazendo aquilo, nem no motivo por que fora unido de forma tão repentina àquele estranho, pois quando Shade correu para a segurança das sombras, foi subitamente agarrado pelo colarinho por uma mão áspera. Ficou paralisado de medo por um breve momento e ergueu os olhos para o rosto barbudo e sorridente do salteador que nos agarrava. Outro salteador o flanqueava, com um sorriso escarnecedor e maligno. Shade ficou mole de terror nas mãos do salteador. Ficou impotente, a faca que se movia, a cunha de luz brilhante que deslizava ao longo da lâmina enquanto ia se aproximando de seu rosto. Partilhei por um instante da dor quente e fria da faca, me cortando a garganta. O momento angustiante de reconhecimento quando meu sangue quente e úmido escorreu pelo meu peito abaixo, de que estava tudo acabado, de que já era tarde demais, de que eu estava morto. Então, quando Shade era largada pelo salteador e caía de cabeça na rua empoeirada, a minha consciência libertou-se dele. Pairei ali, detectando durante um horrível momento os pensamentos do salteador. Ouvi os tons rudimentares, guturais do seu companheiro, que empurrava o rapaz morto com a bota, e soube que ele repreendia o assassino por desperdiçar alguém que podia ter sido forjado. O assassino soltou uma bufada de desdém e respondeu qualquer coisa sobre ele ter sido novo demais, sem ter vida suficiente para si para valer o tempo dos mestres. Soube também, com um nauseante turbilhão de emoções, que o assassino desejara duas coisas: ser misericordioso para com o rapaz e saborear o prazer de matar alguém pessoalmente. Eu olhara o coração do meu inimigo, continuava sem conseguir compreendê-lo. Flutuei pela rua abaixo atrás deles, incorpóreo e insubstancial. Sentira uma urgência no momento anterior. Agora não era capaz de lembrá-la. Em vez disso, turbilhonei como nevoeiro, testemunhando a queda e o saque da vila Charcotriste, no Ducado de Vigas. Foi traído inúmeras vezes para um ou outro dos seus habitantes, a fim de testemunhar uma luta, uma morte, a minúscula vitória de uma fuga. Ainda consigo fechar os olhos e reconhecer aquela noite, recordar uma dúzia de momentos horrendos em vidas que partilhei brevemente. Cheguei por fim a um local onde um homem resistia, de espada longa na mão, na frente da sua casa em chamas. Mantinha afastado 3 salteadores, enquanto atrás dele a mulher e a filha lutavam para erguer uma viga em chamas e libertar um filho que ela prendia, para que pudesse fugir. Todos juntos. Nenhum deles abandonaria os outros. E, no entanto, eu sabia que o homem estava cansado e enfraquecido demais pela perda de sangue para erguer a espada, quanto mais brandi-la. Também senti que os salteadores brincavam com ele, incitando-o até a exaustão, para poderem levar e forjar a família inteira. Conseguia sentir o rastejante arrepio da morte insinuando-se no homem. Por um instante, a cabeça baixou sobre o peito. De repente, o homem cercado ergueu a cabeça. Uma luz estranhamente familiar surgiu em seus olhos. Agarrou a espada com ambas as mãos e, com um murro, saltou de súbito sobre seus atacantes. 2 deles caíram sob sua primeira arremetida, morrendo com o espanto ainda claramente estampado nos traços dos seus rostos. O terceiro cruzou espadas com ele, mas não conseguiu levar a melhor sobre sua fúria. Pingou o sangue do cotovelo do habitante da vila, reluzindo em seu peito, mas sua espada ressoou como sinos contra a do salteador, ultrapassando sua guarda e depois penetrando nela, dançando leve como uma pena para traçar uma linha vermelha ao longo da garganta do salteador. Enquanto o assaltante caía, o homem virou-se e saltou ligeiro para junto da mulher. Agarrou a viga em chamas, sem se preocupar com elas, e ergueu-as de cima do corpo do filho. Por uma última vez, os seus olhos cruzaram-se com os da esposa. Corra! Gritou-lhe. Pegue as crianças e fuja! Em seguida, desabou na rua. Estava morto. Enquanto a mulher de rosto de pedra pegava as mãos dos filhos e se afastava, correndo com eles, senti que um espectro se erguia do corpo do homem que morrera. Sou eu, pensei comigo mesmo, e então compreendi que não era. Ele me detectou e virou-se, com um rosto tão parecido com o meu,
ou pelo menos fora, quando ele tivera minha idade. Abalou-me pensar que era assim que veracidade ainda se via. Você aqui? Sacudiu a cabeça numa censura. Isso é perigoso, Fitz. Até eu sou um tolo por tentar fazer isso. E, no entanto, o que mais podemos fazer? Quando eles nos chamam? Examinou-me, parado ali, tão mudo à sua frente. Quando foi que você ganhou força e capacidade para caminhar em talento? Não respondi. Eu tinha respostas, não tinha pensamentos meus. Sentia-me como um lenço molhado esvoaçando ao vento noturno, sem mais substância do que uma folha levada pelo vento. Fitz, isso é perigoso para nós. Volte. Volte agora. Há realmente magia em se proferir o nome de um homem? Muitas das antigas histórias insistem que sim. Lembrei-me de súbito de quem era, e de que aquele não era o meu lugar, mas não fazia a mínima ideia de como chegar até ali. Quanto mais como regressar ao meu corpo, se ter veracidade impotente, incapaz mesmo de formular um pedido de ajuda. Ele compreendeu. Estendeu uma mão fantasmagórica para mim. Senti uma pressão como se ele tivesse posto a palma da mão na minha testa e dado um leve empurrão. A minha cabeça reconcheteou na parede do celeiro e vi centelhas súbitas de luz devido ao impacto. Estava sentado ali, no celeiro, atrás da estalagem da balança. Em volta de mim havia apenas uma escuridão pacífica, animais adormecidos, palha que dava coceira. Lentamente me deitei de lado, enquanto onda após onda de tontura e náusea caíam sobre mim. A fraqueza que me possuía com frequência depois de ter conseguido usar o talento arrebentou sobre mim como uma onda. Abri a boca para gritar por ajuda, mas apenas um grasnido inarticulado escapou dos meus lábios. Fechei os olhos e me afundei no esquecimento. Acordei antes da alvorada, engatinhei até meu fardo, vasculhei-o e em seguida consegui cambalear até a porta dos fundos da estalagem, onde supliquei literalmente por uma caneca de água quente à cozinheira que encontrei ali. Ela me observou, incrédula, quando esmigalhei tiras de casco de elfo dentro da caneca. Isso não é bom para você, sabe disso, avisou-me. E depois ficou vendo, assombrado, enquanto eu bebia a infusão amarga e escaldante. Eles dão isso aos escravos, dão sim, lá em Vilamonte. Misturam essa coisa na comida e na bebida para os manterem em pé. Ao mesmo tempo que lhe dá resistência, também os faz se desesperarem, ou pelo menos, é o que se diz, enfraquece a vontade deles de lutar. Quase nem a ouvi, estava esperando sentir o efeito. Colhera a casca de árvores jovens, e temia que lhe faltasse potência. Faltava. Passou-se algum tempo antes de sentir o calor fortalecedor espalhando-se por mim, firmando minhas mãos trêmulas e clareando minha visão. Levantei-me de onde estava sentado nos degraus dos fundos da cozinha para agradecer à cozinheira e lhe devolver a caneca. É um hábito ruim para se arranjar para um jovem como você, respondeu-me ela, e voltou a cozinhar. Saí da estalagem para percorrer as ruas enquanto a alvorada despontava sobre as colinas. Durante algum tempo, quase esperei encontrar fachadas das lojas queimadas e casas destruídas, e forjado de olhos vazios vagando pelas ruas. Porém, o pesadelo de talento foi erudido pela manhã de verão e pelo vento vindo do rio. À luz do dia, o aspecto gasto da vila era mais visível. Parecia-me que havia mais mendigos do que houvera na cidade de Torre do Cervo, mas eu não sabia se isso seria normal para uma vila do Rio. Refleti brevemente sobre o que acontecera na noite anterior, depois coloquei o pensamento de lado com um estremecimento. Não sabia como fizera, o mais provável era que não voltaria a acontecer comigo. Dava-me ânimo saber que Veracidade continuava vivo ao mesmo tempo que saber como ele continuava gastando imprudentemente a força do seu talento me arrepiava. Perguntei a mim mesmo onde estaria ele naquela manhã, e se, tal como eu, enfrentava a alvorada com a boca cheia de amargor do casco de elfo. Se eu ao menos tivesse dominado o talento, não teria de ficar na dúvida. Não era pensamento que animasse alguém. Quando regressei à estalagem, os menesteres já tinham levantado e estavam dentro da estalagem, tomando um desejum de mingau de aveia. Juntei-me a eles. Graças me disse, sem rodeios, que temera que eu tivesse partido sem eles. Mel não tinha quaisquer palavras a me dizer, mas apanhei várias vezes, flautista me olhando com um ar avaliador.
Ainda era cedo quando deixamos a estalagem, e embora não marchássemos como soldados, o arpista Gracejo estabeleceu para nós um ritmo respeitável. E eu julgara que ele tivesse de ser dirigido, mas Gracejo transformava o seu bordão de caminhada em guia. Por vezes caminhava com uma mão pousada no ombro de Mel, ou de flautista, mas isso parecia mais companheirismo do que necessidade, e a nossa viagem não era entediante, pois enquanto caminhávamos ela falava, dirigindo-se especialmente a flautista, sobre a história daquela região, surpreendendo-me com a profundidade dos seus conhecimentos. Paramos um pouco enquanto o sol esteve alto no céu e eles partilharam comigo a comida simples que possuíam. Senti-me desconfortável em aceitá-la, mas não havia maneira de me afastar para ir caçar como um lobo. Depois de havê-la ficar bem para trás, eu detectara olhos de noite seguindo. Era reconfortante tê-lo por perto, mas desejei que fôssemos apenas ele e eu viajando juntos. Naquele dia, várias vezes, fomos ultrapassados por outros viajantes montados a cavalo ou em mulas. Através de aberturas de árvores, vislumbrávamos ocasionalmente barcos remando rio acima contra a corrente. À medida que a manhã ia passando, fomos sendo alcançados por vários carros e carroças, bem guardados. Gracejo lhe gritava cada vez para perguntar se podíamos subir nas carroças. Por 2 vezes. Isso nos foi negado com polidez. Os outros não deram qualquer resposta. Deslocavam-se apressados, e um grupo incluía vários homens de ar carrancudo com a mesma libré que eu deduzi serem guardas contratados. Passamos a caminhada da tarde recitando o Sacrifício de Fogo Cruzado, o longo poema sobre o círculo da Rainha Visão e o modo como seus membros tinham entregue as suas vidas para que ela pudesse vencer uma batalha crucial. Eu já o ouvira antes por várias vezes em Torre do Cervo, mas ao terminar o dia, ouvira-o mais duas vintenas de vezes, pois Gracejo trabalhava com infinita paciência para se assegurar de que o flautista o cantava com perfeição. Eu estava grato pelas recitações sem fim, pois evitavam conversas. Porém, apesar do nosso ritmo constante, o cair da noite ainda nos encontrou muito longe da vila fluvial seguinte. Vi que todos ficaram inquietos quando a luz começou a diminuir. Por fim, tomei o comando da situação e lhes disse que tínhamos de abandonar a estrada do riacho seguinte que atravessássemos. Por fim, tomei o comando da situação e lhes disse que tínhamos de abandonar a estrada no riacho seguinte que atravessássemos e arranjar um lugar onde nos instalarmos para a noite. Mel e flautista deixaram-se ficar para trás de Gracejo e de mim, e as ouvi sussurrando uma com a outra, em tom preocupado. Não podia lhes assegurar, como olhos de noite fizera comigo, de que não havia sequer um sinal de cheiro de outro viajante nas redondezas. Em vez disso, na travessia seguinte, guiei-os correnteza acima e descobri uma margem abrigada debaixo de um cedro, onde podíamos descansar durante a noite. Deixei-o sob o pretexto de ir me aliviar para passar algum tempo com olhos de noite, assegurando-lhe de que tudo estava bem. Foi um tempo bem gasto, pois ele descobriu um local onde a água em turbilhão do riacho escavara a margem. Ele me observou atentamente enquanto eu me deitava de bruços e enfiava as mãos na água, e em seguida na cortina de ervas que pendia sobre ela. Apanhei um belo peixe gordo na primeira tentativa. Vários minutos mais tarde, outra tentativa resultou um peixe menor. Quando desisti, já havia quase escurecido por completo, mas eu tinha 3 peixes para levar comigo para o acampamento, deixando 2 para horas de noite, apesar de achar ruim a ideia. Pescar e coçar as orelhas, as 2 razões para terem sido dadas as mãos aos homens, disse-me ele, de bom humor, enquanto se instalava com os peixes. Já devorara as entranhas dos meus assim que eu os limpara. Cuidado com as espinhas, tornei a avisá-lo. A minha mãe me criou com uma alcatéia de salmão, observou ele. Espinhas de peixe não me incomodam. Deixei-o dilacerando o peixe com óbvio deleite e voltei ao acampamento.
Os menestréis haviam acendido uma pequena fogueira. Ao som dos meus passos, todos se puseram em pé de um salto, brandindo os bastões de caminhada. Sou eu, disse-lhes tardiamente. Graças ao Eda. Gracejo suspirou enquanto se sentava pesadamente, mas Mel só me trespassou com o olhar. Ficou fora muito tempo, disse o flautista como explicação. Ergui os peixes, pendurados pelas guelras, em um galho de salgueiro. Encontrei jantar, disse-lhes. Peixe, acrescentei, em benefício de Gracejo. Isso é uma maravilha, disse ele. Mel apresentou o pão de viajante e um pequeno saco de sal, enquanto eu procurava uma pedra grande e lisa e a enfiava entre as brasas da fogueira. Enrolei os peixes em folhas e os coloquei sobre a pedra para assar. O cheiro de peixe sendo cozinhado me tentava ao mesmo tempo em que eu esperava que não atraísse nenhum forjado à nossa fogueira. Ainda estou de guarda, lembrou-me horas de noite, e eu lhe agradeci. Enquanto eu vigiava o peixe, o flautista murmurava. O sacrifício de fogo cruzado para si mesma, ramelado. Silêncio, o coxo, e Cutel, o cego. Corrigia distraidamente enquanto eu tentava virar o peixe sem parti-lo. Eu disse bem, contradisse-me ela num tom indignado. Receio que não tenha dito minha cara. Garrano tem razão. Silêncio era do pé aleijado e Cutel era cego de nascença. Sabe os nomes dos outros 5, Garrano? Ele parecia mesmo perna-carriço dando uma aula. Eu queimara o dedo num carvão em brasa e enfiei na boca antes de responder. Fogo cruzado, queimando, liderava. E o grupo que o rodeava era como ele, não de corpo são, mas de forte coração e de alma fiel. E deixaram-me listar aqui todo o anel. Havia silêncio, o coxo e Cutel o cego. E Quevino, o da mente sem sossego, o carpinteiro do lábio leporino, Corte que era surdo, e carregador cujo destino foi ser deixado como morto sem olhos nem mãos. E se acharam que desprezariam homens assim, deixem-lhes que contem outros sim. Rena! Exclamou o Gracejo com prazer. Então perguntou. Recebeu treinamento de bardo garrano quando era pequeno? Aprendeu tanto fraseado como as palavras, embora faça as pausas um pouco simples demais. Eu? Não. Mas sempre tive uma memória rápida. Era difícil não sorrir com um elogio que ele me fizera, muito embora Mel ostentasse uma expressão de desprezo e sacudisse a cabeça. Acho que poderia recitar a coisa completa? Perguntou Gracejo em tom de desafio. Talvez. Esquivei-me. Sabia que sim. Tanto Bronco quanto Breu tinham me treinado com frequência as habilidades de memorização. E eu ouvira o poema tantas vezes naquele dia que não conseguia afastá-lo da cabeça. Então tente, mas não fale. Cante. Não tenho voz para cantar. Se é capaz de falar, é capaz de cantar. Experimente. Faça a vontade de um velho. Obedecer velhos talvez fosse simplesmente um hábito enraizado demais em mim para desafiá-lo. Talvez tenha sido a expressão no rosto de Mel que me dizia claramente que duvidava que eu pudesse fazê-lo. Limpei a garganta e comecei, cantando em voz baixa, até ele me dizer com um gesto para aumentar o volume. Foi balançando a cabeça enquanto eu ia avançando, estremecendo de vez em quando, sempre que eu desafinava uma nota. Eu já estava praticamente na metade quando Mel observou secamente. O peixe está queimando. Abandonei a canção e saltei para arrancar a pedra e os peixes enrolados na fogueira. Os rabos estavam chamuscados, mas o resto estava bom, fumegante e firme. Dividimos entre nós e comi com demasiada rapidez. O dobro daquilo não me teria enchido, e no entanto eu precisava estar satisfeito com o que comera. O pão de viajante caía surpreendentemente bem com o peixe, e depois o flautista nos preparou uma chaleira de chá. Nós nos acomodamos nos cobertos, em volta da fogueira. Nós nos acomodamos nos cobertos em volta da fogueira. Garrano, você sai bem como escriba? Perguntou-me Gracejo de repente. Soltei um som depreciativo. Não tanto quanto gostaria, mas sobrevivo. Não tanto como gostaria, murmurou Mel para a flautista numa imitação trocista. O arpista Gracejo ignorou. É velho para isso, mas poderia ser ensinado a cantar. A sua voz não é muito ruim. Canta como um menino, sem saber que tem a profundidade de voz e os pulmões de um homem aos quais recorrer agora. Sua memória é excelente. Toca algum instrumento? Flauta, mas não toco bem. Eu podia ensiná-la a tocá-la bem, se você se juntasse a nós. Pai, mal conhecemos, objetou Mel. Eu podia ter lhe dito o mesmo quando você saiu do palheiro ontem à noite, observou ele num tom brando. Pai,
Tudo o que fizemos foi conversar. Ela me lançou um olhar como se eu a tivesse traído. A minha língua havia se transformado em couro na boca. Eu sei, concordou Gracejo. A cegueira parece ter me aguçado a audição, mas se o considerou como alguém com quem podia conversar em segurança sozinha à noite, então talvez eu também o tenha avaliado como alguém a quem podemos oferecer a nossa companhia em segurança. O que diz, Gahan? Sacudiu lentamente a cabeça e em seguida, não, disse em voz alta. Obrigado mesmo assim. Fico grato pelo que está oferecendo e a um estranho. Viajarei com vocês até a vila seguinte e desejo que tenham sorte em encontrar outros companheiros para viajar com vocês a partir dali. Mas não tenho o verdadeiro desejo de. Você perdeu alguém que lhe era querido. Eu compreendo isso. Mas a solidão total não é boa para qualquer homem, disse Gracejo em voz baixa. Quem você perdeu? Perguntou um flautista, do seu jeito franco. Tentei pensar em como explicar sem me deixar aberto a mais perguntas. Meu avô, respondi por fim. E a minha esposa? Dizer aquelas palavras era como voltar a abrir uma ferida. O que aconteceu? Perguntou o flautista. O meu avô morreu. A minha esposa me deixou. Falei de um modo conciso, esperando que eles deixassem o assunto de lado. Os velhos morrem ao seu tempo. Começou gentilmente Gracejo, mas Nell interrompeu bruscamente. Foi esse o amor que você perdeu? O que você pode dever a uma mulher que o deixou? A não ser que tenha lhe dado motivo para deixá-lo. Foi mais eu não ter lhe dado motivo para ficar, admiti com relutância. Em seguida, por favor, disse francamente, não quero falar dessas coisas, de modo algum. Vou levá-los até a próxima vila, mas depois o meu caminho será só meu caminho. Bem, isso ficou dito com clareza, disse Gracejo com pesar. Algo no seu tom de voz fez com que eu me sentisse mal educado, mas não havia palavras que eu quisesse desdizer. Houve poucas conversas durante o resto da noite. Flautista ofereceu-se para o primeiro turno de vigia e Mel para o segundo. Não fiz objeções, pois sabia que horas de noite iria percorrer toda a região à nossa volta naquela noite. Poucas coisas conseguiam passar por ele. Dormi melhor ao ar livre e acordei rapidamente quando Mel se curvou por cima de mim para me sacudir. Sentei-me, espreguicei-me e lhe indiquei com um aceno que estava acordado e ela podia dormir um pouco. Levantei-me e avisei a fogueira. E avivei a fogueira. Depois me sentei junto dela. Mel veio sentar-se ao meu lado. Não gosta de mim, não é? Perguntou em voz baixa. O seu tom de voz era afável. Não conheço você, respondi, com o máximo de tato que consegui. E não quer conhecer, observou. Olhou-me firmemente. Mas eu quis conhecer você desde que o vi corar na estalagem. Nada me desafia tanto a curiosidade como um homem que cora. Conheci poucos homens que ficam escarlate dessa maneira, simplesmente porque são apanhados olhando para uma mulher. A sua voz tornou-se grave e gutural, enquanto se inclinava para a frente em confidência. Adoraria saber mais. Você adoraria saber o que você está pensando para que o sangue lhe subisse ao rosto daquela maneira. Apenas que tinha sido má educação olhar, disse-lhe com toda honestidade. Ela sorriu para mim. Não foi isso o que pensei quando olhei para você. Umedeceu a boca e aproximou-se mais. De repente senti de forma tão aguda a falta de mole que me doeu. O meu coração não aguenta este jogo. Disse a Mel com clareza. Ergui-me. Acho que vou buscar mais um pouco de lenha para a fogueira. Acho que sei porque sua mulher o deixou, disse Mel num tom maldoso. O coração não aguenta, é o que diz? Acho que o seu problema é um pouco mais embaixo. Levantou-se e voltou para os seus cobertores. Tudo o que senti foi alívio por ela ter desistido de mim. Mantive a palavra e fui juntar mais lenha seca. A primeira coisa que perguntei a Gracejo na manhã seguinte, quando ele se levantou, foi: a que distância fica a próxima vila? Se mantivermos o ritmo de ontem, devemos chegar lá amanhã pelo meio-dia, respondeu. Afastei o olhar do desapontamento que ele tinha na voz, enquanto colocávamos os fardos nos ombros e partimos, refleti amargamente que me afastara de pessoas que conhecia e de quem gostava, precisamente para evitar a situação em que me encontrava agora com relativos estranhos. Perguntei-me se haveria alguma maneira de viver entre as outras pessoas, evitando ficar preso nas suas expectativas e dependências. O dia estava quente, mas não desagradável. Se eu estivesse sozinho, teria achado agradável caminhar ao longo da estrada. Na floresta, a um lado de nós, aves chamavam, umas pelas outras.
Do outro lado da estrada, conseguíamos ver o rio através das árvores pouco abundantes, com barcaças ocasionais deslocando-se rio abaixo, ou embarcações a remo que se moviam lentamente contra a corrente. Falamos pouco e passamos algum tempo, e passado algum tempo, o gracejo voltou a pôr flautista para recitar o sacrifício do fogo cruzado. Quando ela tropeçava, eu me mantinha em silêncio. Os meus pensamentos começaram a vagar. Fora tudo tão mais fácil quando eu não tinha de me preocupar com a minha próxima refeição ou com uma camisa limpa. Jogo era-me tão esperto para lidar com as pessoas, tão habilidoso na minha profissão, mas tivera Abreu com quem fazer planos e tempo para preparar o que iria dizer ou fazer. Não me saía assim tão bem quando os meus recursos estavam limitados à minha própria inteligência e àquilo que conseguia carregar nas costas. Desprovido de tudo aquilo com que outrora contara sem pensar, não era só da minha coragem que vinha duvidar. Agora questionava todas as minhas habilidades. Assassinos, homens do rei, guerreiro, homem. Eu ainda era alguma dessas coisas? Tentei me lembrar do jovem precipitado que puxara um remo do navio de guerra de veracidade, o Rusk, que se atirara sem refletir para a batalha brandindo o machado. Não conseguia conceber que ele havia sido eu. Ao meio-dia, Mel distribuiu o resto do pão de viajante que possuíam. Não era muito, as mulheres caminhavam à nossa frente, conversando em voz baixa uma com a outra, enquanto mastigavam o pão seco e bebiam dos seus odores. Aproximei-me a sugerir Aventurei-me a sugerir a Gracejo que podíamos acampar mais cedo naquela noite, para me dar oportunidade para caçar ou pescar um pouco. Isso significaria que não chegaremos à próxima vila amanhã pelo meio-dia, observou com gravidade. Amanhã, à noite, será o suficiente, asseverei-lhe em voz baixa. Ele virou a cabeça para mim, talvez para me ouvir melhor. Mas os seus olhos enevoados pareciam olhar para dentro de mim. Foi difícil suportar o apelo que vi ali, mas não lhe respondi. Quando o dia finalmente começou a esfriar, comecei a procurar lugares apropriados para parar. Horas de noite avançara para fazer o reconhecimento do terreno à nossa frente quando senti um súbito eriçar dos seus pelos no pescoço. Ó homens aqui, cheirando a carne podre e a sua própria imundície. Consigo cheirá-los, consigo vê-los, mas não consigo senti-los de outra forma. A aflição que lhe sentia sempre na presença de forjados pairou até mim. E eu a partilhava. Sabia que eles haviam sido humanos e que tinham partilhado essa centelha de manha que todas as criaturas vivas possuem. Para mim, era mais do que estranho vê-los movendo-se, falando quando eu não conseguia sentir que estavam vivos. Para olhos de noite era como se pedras caminhassem e comessem. Quantos são? Velhos? Jovens? Mais do que nós. E maiores do que você. A percepção de vantagens de um lobo. Calçam na estrada, logo depois da curva, à sua frente. Vamos parar aqui, sugeri de repente. 3 cabeças viraram para mim, perplexas. Tarde demais. Já sentiram o cheiro de vocês. Estão a caminho. Não havia tempo para disfarçar. Não havia tempo para arranjar uma mentira plausível. Aforjados adiante, mais do que 2, estavam vigiando a estrada e agora estão vindo na nossa direção. Estratégia? Preparem-se, disse-lhes. Como você sabe disso? Perguntou Mel. Vamos fugir. Vamos fugir, sugeriu o flautista. Não lhe interessava como eu sabia. Os seus olhos dilatados me diziam o quanto eu temera isto. Não. Eles vão nos alcançar e quando fizermos. E quando fizerem, estaremos sem fôlego. E mesmo se conseguirmos correr mais do que eles, ainda temos de passar por eles amanhã. Deixei cair a trouxa na estrada. Afastei-a com um chute. Não havia nada nela que valesse a minha vida. Se ganhássemos, poderia voltar a apanhá-la. Se não ganhássemos, não me importaria com ela. Mas Mel, flautista e gracejo eram músicos. Seus instrumentos estavam nas trouxas. Nenhum deles fez um gesto para se desfazer dos seus fardos. Não desperdicei fôlego, lhe sugerindo que o fizessem. Quase por instinto, o flautista e Mel foram flanquear o velho. Agarraram os bastões de caminhada com bastante força. O meu aconchegou-se nas minhas mãos e segurei-o equilibrado e pronto. À espera. Por um instante parei completamente de pensar. As minhas mãos pareciam saber o que fazer sozinhas. Garrano, cuide de Mel e flautista. Não se preocupe comigo, mas não deixe que elas se machuquem. Ordenou-me secamente gracejo. As suas palavras conseguiram chegar até mim e foi inundado de súbito pelo terror. O meu corpo perdeu a sua atitude de fácil prontidão e eu só conseguia pensar na dor que a derrota me traria. Senti-me nauseado e trêmulo e o que mais queria era simplesmente me virar e fugir, sem um pensamento para os menestréis. Espere, quis gritar ao dia. Não estou pronto para isto.
Não sei se lutarei, fugirei ou simplesmente desmaiarei aqui mesmo. Mas o tempo não conhece misericórdia. Eles estão se aproximando através da vegetação rasteira, disse Melhores de Noite. Dois vão depressa, e o outro está ficando para trás. Acho que ele será meu. Tenha cuidado, advertiu. Ouvi-os a fazer estalar galhos nos arbustos e senti o cheiro fétido que exalavam. Um momento depois, o flautista soltou um grito quando os viu, e em seguida eles saíram das árvores e correram sobre nós. Se a minha estratégia era me manter firme e lutar, a deles era simplesmente correr e atacar. Eram ambos maiores do que eu e pareciam não ter quaisquer dúvidas. Tinham a roupa imunda, mas praticamente intacta. Não parecia que eram forjados há muito tempo. Ambos empunhavam porretes. Tive pouco tempo para perceber mais do que isso. A forja não tornava as pessoas estúpidas nem lentas, já não conseguiam detectar ou sentir as emoções dos outros, ou, ao que parecia, lembrar-se do que essas emoções poderiam levar um inimigo a fazer. Isso com frequência tornava os seus atos quase incompreensíveis. Não os tornava menos inteligentes do que tinham sido quando inteiros, nem menos hábeis com as suas armas. No entanto, agiam com imediatismo na satisfação dos seus desejos, que era inteiramente animal. O cavalo que roubavam um dia poderia comer no seguinte, simplesmente porque a fome era um desejo mais imediato do que a conveniência de seguir montado. E também não cooperavam em batalha. Dentro dos seus grupos não existia lealdade. Era tão provável que se virassem uns contra os outros para conquistar um saque, como que atacassem um inimigo comum. Viajavam juntos e atacavam juntos, mas não num esforço concentrado, e ainda assim mantinham-se brutalmente astutos, espertos e sem remorsos nos seus esforços para obter o que desejavam. Eu sabia tudo isso, de modo que não me surpreendi quando ambos tentaram passar por mim para atacar primeiro as pessoas menores. O que me surpreendeu foi o alívio covarde que senti. Paralisou-me, como um dos meus sonhos, e deixei-os passar, correndo por mim. Mel e Flautista lutaram como menestréis zangadas e assustadas com paus nas mãos. Não havia ali perícia nem treino, nem mesmo a experiência de lutar em equipe e assim evitar golpearem-se ou gracejam. Tinham sido instruídas em música, não na batalha. Gracejo estava paralisado no meio, agarrado ao seu bastão, mas incapaz de brandi-lo sem se arriscar a ferir Mel ou Flautista. A fúria lhe contorcia o rosto. Eu podia ter fugido nesse momento. Podia ter agarrado a minha trouxa e saído em disparada pela estrada, afora, sem olhar para trás. Os forjados não teriam me perseguido. Contentavam-se com a presa que fosse mais fácil. Mas não o fiz. Um farrapo de coragem e orgulho ainda sobrevivia em mim. Ataquei o menor dos dois homens, mesmo apesar de ele parecer mais hábil com seu porrete. Deixei meu flautista dando pauladas no homem maior e forcei o outro a me enfrentar. O meu primeiro golpe o atingiu na parte inferior das pernas. Eu tentara aleijá-lo, ou pelo menos derrubá-lo. Ele urrou de dor quando se virou para me atacar, mas pareceu não se mover mais devagar por causa disso. Era outra coisa que eu reparara a respeito dos forjados. A dor parecia afetá-los menos. Eu sabia que depois de ter sido tão brutalmente espancado, uma grande parte do que me desencorajava era a aflição que eu sentia com a destruição do meu corpo. Era estranho compreender que eu possuía uma ligação emocional com a minha carne. O meu profundo desejo de mantê-la funcionando ultrapassava em muito a simples evasão da dor. Um homem orgulha-se de seu corpo. Quando está danificado, é mais do que algo físico. Majestoso soubera disso, soubera que cada golpe que os seus guardas me davam infligia um medo em conjunto com o machucado. Poderia ele me lançar de volta para o que eu fora, uma criatura enfermiça que tremia depois de ficar exausta e temia os ataques que lhe roubavam tanto o corpo como a mente? Esse medo me incapacitara tanto quanto os golpes que haviam me dado. Os forjados pareciam não possuir tal medo. Era possível que, quando perdiam a sua ligação com tudo mais, também perdessem todo o afeto pelos seus próprios corpos. O meu oponente rodopiou e me deu um golpe com o porrete que fez um choque me subir aos ombros quando o aparei com meu bastão. Dor pequena, meu corpo me sussurrou a respeito da sacudida. E ficou à escuta demais. O forjado voltou a me golpear com o porrete e eu o aparei de novo. Depois de ter começado a travar batalha com ele, não havia maneira segura de me virar e fugir. Ele usava bem o porrete. Era provável que tivesse sido um guerreiro treinado com o machado. Reconheci os movimentos e bloqueei. Ou o aparei, ou desviei cada um. Eu o temia demais para atacá-lo. Temia os golpes de surpresa que poderiam ultrapassar o meu bastão se não defendesse constantemente.
Cedi terreno tão prontamente que ele olhou de relance por sobre o ombro, talvez pensando que poderia simplesmente virar as costas para mim e ir atrás das mulheres. Consegui dar uma resposta tímida a um dos seus golpes. Ele quase nem vacilou. Não se cansava, nem me dava espaço para tirar vantagem da minha arma mais longa. Ao contrário, ao contrário de mim, não era distraído pelos gritos que os menestréis davam enquanto tentavam defender-se. Entre as árvores, eu ouvia pragas abafadas e rosnados tênues. Hora de noite persegui o terceiro homem e correra sobre ele, numa tentativa de lhe cortar os tendões. Falhara, mas agora o rodeava, mantendo-se bem fora do alcance da espada que o homem empunhava. Não sei se consigo passar por essa lâmina, irmão, mas acho que posso detê-lo aqui. Ele não se atreve a virar as costas para mim, para ir atacar você. Tome cuidado. Foi tudo o que tive tempo para lhe dizer, pois o homem com o porrete exigia cada fragmento da minha atenção. Ele fez chover golpes atrás de golpes sobre mim, e logo percebi que ele aumentara seus esforços, colocando mais força nos golpes. Já não sentia que tinha de se defender contra o possível ataque vindo de mim. Colocou todas as suas forças em romper a minha defesa. Cada pancada que eu apanhava em cheio com o bastão enviava um choque aos meus ombros como se fosse um eco. Os impactos despertavam velhas dores, sacudindo ferimentos cicatrizados que eu quase esquecera. A minha resistência como combatente não era o que havia sido. Caçar e caminhar não endureciam um corpo e geravam músculos como remar o dia inteiro fizera. Uma inundação de dúvida corroía minha concentração. Suspeitava que enfrentava um adversário superior a mim e eu temia de tal modo a dor que me esperava que não conseguia planejar um modo de evitá-la. O desespero de evitar ferimentos não era igual à determinação para ganhar. Não parava de tentar me afastar dele para ganhar espaço para o meu bastão, mas ele me pressionava, implacável. Tive um vislumbre dos menestréis. Gracejo estava precisamente no meio da estrada, com o bastão a postos, mas a batalha afastara-se dele. Mel recuava, mancando, enquanto o homem a perseguia. Estava tentando afastar golpes do porrete do homem enquanto o flautista o seguia, dando-lhe pauladas ineficazes nos ombros com seu bastão esguio. Ele simplesmente encurvava as costas diante dos golpes dela, mantendo-se concentrado na ferida Mel. Isso despertou algo em mim. Flautista, acabe com as pernas dele! Berrei-lhe, e em seguida voltei a atenção aos meus próprios problemas quando um porrete me acertou no ombro de raspão. Revidei com 2 golpes rápidos sem muita força e me afastei dele com um salto. Uma espada cortou meu ombro e raspou minhas costelas. Soltei um grito, espantado, e quase deixei cair o bastão antes de perceber que o ferimento não era meu. Senti tanto quanto ouvi o ganido, surpreendido de dor que Olhos de Noite soltou, e logo em seguida o impacto de uma bota na minha cabeça. Atordoado, encurralado. Ajude-me! Havia outras memórias mais profundas, enterradas sob a recordação dos espancamentos que os guardas de Majestoso tinham me dado. Anos antes desse momento eu sentia o corte de uma faca e o impacto de uma bota, mas não na minha carne. Um terrier ao qual me vinculara. Ferreirinho, que ainda nem sequer chegara à idade adulta, lutara na escuridão contra aquele que atacara Bronco na minha ausência. Lutara e morrera mais tarde dos ferimentos recebidos, antes mesmo de eu ter tempo de voltar para junto dele. Descobri de súbito que havia uma ameaça mais poderosa do que a minha própria morte. O medo por mim reduzia-se a nada diante do terror de perder a hora de noite. Fiz o que sabia que tinha de fazer. Mudei de posição, avancei e acertei o golpe no ombro para me pôr ao alcance. O choque desse golpe sacudiu o meu braço e por um instante deixei de sentir qualquer coisa nessa mão. Confiei que ela ainda estivesse lá. Segurei o bastão mais perto do meio e ergui-o violentamente a ponta, acertando no queixo do homem. Nada o preparara para minha abrupta mudança de tática. O seu queixo voou para cima, descobrindo-lhe a garganta, e atirei um forte golpe contra a cova na base da sua garganta. Senti os pequenos ossos que haviam ali cederem. Ele arquejou sangue numa súbita exalação de dor, e eu dancei para trás, mudei o modo como agarrava o bastão e fiz outra ponta descrever um círculo para atingi-lo no crânio. Ele caiu e me virei e corri para o interior da floresta. Rosnados e grunhidos de esforço me levavam até eles. Olho de Noite havia sido encurralado e tinha a pata esquerda da frente enrolada quase até o peito. Sangue reluzia no seu ombro esquerdo e espalhava-se em gotas que eram como joias rubras ao longo dos pelos grossos no seu flanco esquerdo. Ele recuara bem para dentro de um denso emaranhado de ramos de amoreiras silvestres, os cruéis espinhos e brotos protuberantes que ele procurara
como abrigo, o rodeavam agora por completo e bloqueavam a fuga. Enfiara-se neles o máximo que conseguira para evitar os golpes da espada, e eu conseguia sentir os danos que sofrera nas patas. Os espinhos que se espetavam em olhos de noite também mantinham o seu atacante à distância, e os ramos flexíveis absorviam muito dos golpes da espada, enquanto o homem procurava cortá-los e chegar ao lobo. Ao me ver, Olhos de Noite reuniu coragem e girou de súbito para enfrentar o seu atacante com uma explosão selvagem de rosnados. O forjado puxou a espada atrás para uma estocada que iria empalar o meu lobo. Não havia ponta na extremidade do meu bastão, mas com um grito inarticulado de fúria, cravei-o nas costas do homem com tal brutalidade que ele atravessou a carne e penetrou nos seus pulmões. O homem urrou um chuveiro de gotas vermelhas de raiva. Tentou virar-se para me enfrentar, mas eu continuava a segurar o bastão. Atirei o meu peso contra ele, forçando-o a cambalear para cima do matagal de amoreiras silvestres. Suas mãos estendidas não encontraram nada que o sustentasse além de espinhos quebradiços. Imobilizei-o contra os galhos flexíveis de amoreira, colocando todo o meu peso no bastão. E Olhos de Noite, encorajado, saltou sobre as costas do homem. As mandíbulas do lobo fecharam-se na parte de trás do espesso pescoço do forjado e sacudiu até o sangue respingar em nós. Os gritos estrangulados do homem foram gradualmente reduzindo-se a gorgolejos passivos. Esqueci os menestréis por completo, até que um profundo grito de angústia me fez lembrar deles. Agachei e peguei a espada que o forjado deixara cair e corri de volta à estrada, deixando Olhos de Noite tombando, exausto e começando a lamber o ombro. Quando eu rompi das árvores, uma cena horripilante surgiu diante dos meus olhos. O forjado atirara-se sobre uma mel que se debatia e estava lhe rasgando a roupa. O flautista encontrava-se ajoelhada na poeira da estrada, agarrando o braço e soltando gritos inarticulados. Um gracejo, em desalinho e empoeirado, pusera-se de pé e, desprovido de bastão, tateava na direção dos gritos de flautista. Eu estava no meio deles no instante, chutei o homem para tirá-lo de cima de Mel, e em seguida cravei nele a espada com uma estocada de duas mãos. Ele debateu-se violentamente, chutando e tentando me agarrar, mas eu me apoiei na lâmina, forçando-o a penetrar o seu peito. Enquanto ele lutava contra o metal que imobilizava, rasgava mais o ferimento. A sua boca me amaldiçoou com gritos desprovidos de palavras e depois com arquejos que espalhavam gotículas de sangue como sons. As suas mãos agarraram a barriga da minha perna direita e tentaram arrancar a perna de debaixo de mim. Eu me limitei a colocar mais peso na espada. Ansiava por puxar a arma para fora e matá-lo depressa, mas o homem era tão forte que eu não me atrevia a libertá-lo. Mel acabou finalmente com ele, baixando a ponta do seu bastão num golpe esmagador contra o centro do rosto dele. A súbita imobilidade do homem foi uma misericórdia tanto para ele como para mim. Encontrei forças para arrancar a espada do seu peito, então cambaleei para trás e fui me sentar subitamente na estrada. A minha visão ficou nublada, clareou e voltou a nublar-se. Os gritos de dor lançados por flautista podiam ter sido os gritos distantes de aves marinhas. De repente, havia muito de tudo e eu estava em toda parte. Na floresta, eu lambia meu ombro, empurrando o pelo denso para o lado com a língua, testando com cuidado o corte enquanto cobria de saliva. E, no entanto, estava sentado na estrada ao sol, cheirando a poeira, sangue e excremento, enquanto o intestino do morto se soltava. Senti cada golpe que recebera e que dera a exaustão, bem como os danos provocados pelo impacto do porrete. O modo selvagem como eu matara de repente possuía uma nova implicação para mim. Sabia como era sentir o tipo de dor que infligira. Sabia o que eles tinham sentido no chão e debatendo-se sem esperança com a morte como a única fuga de mais dor. Sabia o que ele tinha sentido no chão e debatendo-se sem esperança com a morte como a única fuga de mais dor. A minha mente vibrava entre os extremos de assassino e vítima. Eu era ambos. Eu estava só. Mais só do que alguma vez estivera. Antes, em um momento como aquele, sempre tinha havido alguém para me dar apoio. Camaradas de bordo ao fim de uma batalha. O bronco que vinha me encher de ataduras e me arrastar para casa. E uma casa à minha espera, com paciência para ver preocupar-se comigo, ou breu e veracidade para reclamar, para eu ser mais cuidadoso, mole chegando com o silêncio e a escuridão para me tocar suavemente. Desta vez a batalha terminara e eu estava vivo, mas ninguém se importava, além do lobo. Eu o amava, mas de súbito soube que ansiava também por um toque humano.
A separação daqueles que haviam gostado de mim era mais do que eu era capaz de suportar. Se fosse realmente um lobo, teria erguido o focinho para o céu e uivado. Sendo quem era, estendi-me de um modo que não sou capaz de descrever. Não foi a manha, não foi o talento, mas uma ímpia fusão das duas coisas. Uma terrível demanda por alguém, em qualquer lugar, que pudesse querer saber que eu estava vivo. Eu quase senti algo. Teria Bronco talvez erguido a cabeça em algum lugar e olhado em volta do campo em que trabalhava. Teria ele por um instante cheirado sangue e poeira em vez da rica terra que revirava para colher os tubérculos. Teria mole sim pertigado, tirando as mãos da roupa que lavava e colocado essas mesmas mãos nas costas, que lhe doíam, e olhado em volta, curiosa com uma súbita ponta de desolação. Teria eu puxado a consciência fatigada de veracidade, teria distraído paciência por um momento ou dois do seu ordenamento de ervas, das bandejas de secagem, feito Abreu franzir o senho, enquanto deixava de lado um pergaminho, sacudi-me contra as suas consciências como uma taça esvoaçando contra uma janela. Ansiei por sentir o afeto que julgara garantido. Quase os alcancei, pensei, só para cair exausto em mim mesmo, sentado sozinho na poeira da estrada, com o sangue de 3 homens respingando por mim, sobre mim. Ele chutou terra em mim. Ergui os olhos. A princípio, o mel era uma silhueta escura contra o sol que caía para o oeste. Então pisquei e vi a expressão de repugnância e fúria no seu rosto. Tinha a roupa rasgada e o cabelo sujo em volta do rosto. Você fugiu, acusou-me. Senti o quanto ela desprezava minha covardia. Você fugiu e o deixou quebrar o braço de flautista e derrubar o meu pai a porretadas e tentar me estuprar. Que tipo de homem você é? Que tipo de homem pode fazer uma coisa dessas? Havia mil respostas àquilo e nenhuma. O vazio que tinha em mim assegurava de que nada seria resolvido falando com ela. Em vez disso, levantei-me com dificuldade. Ela me encarou enquanto eu voltava para trás ao longo da estrada, até onde deixara cair a minha trouxa. Parecia que tinha se passado horas desde que a afastara com um chute. Peguei-a e a levantei e a levei até onde Gracejo se encontrava sentado na terra ao lado de Flautista e tentava consolá-la. A pragmática Mel abrira os seus embrulhos. A harpa de Gracejo era um emaranhado de pedaços de madeira e de corda. Flautista não iria tocar nenhuma flauta até que seu braço se sarasse. Dali a semanas, as coisas eram como eram. E eu fiz o que pude a esse respeito. E isso era nada, além de acender uma fogueira à beira da estrada e ir buscar água no rio, e colocá-la para ferver. Recolhi as ervas que acalmariam o flautista e lhe atenuariam a dor no braço. Descobri galhos secos e direitos e alisei-os para os usar como talas. E na encosta da colina, na floresta atrás de mim? Dói, irmão, mas a ferida não é funda. Apesar disso, abre-se quando o tempo andar. E espinhos. Estou tão cheio de espinhos como moscas em carne podre. Vou até você agora e arrancarei todos. Não. Posso cuidar disso sozinho. Cuide desses que estão aí. Fez uma pausa. Irmão, devíamos ter fugido. Eu sei. Por que foi tão difícil ir até Molly e perguntar calmamente se ela tinha tecido? Se ela tinha tecido que pudéssemos rasgar para atar as talas ao braço de flautista. Ela não se dignou a responder, mas o cego gracejo me entregou, sem uma palavra, o tecido suave que estivera enrolado na harpa. Não me desprezava. Gracejo parecia entorpecido pelo choque e flautista estava tão perdida na própria dor que quase nem reparava em mim, mas de algum modo consegui que viessem para junto da fogueira. Levei flautista para lá, com o braço em volta dela e a mão livre suportando o seu braço ferido. Sentei-a, depois dei primeiro a ela o chá que fizera. Falei mais para o arpista gracejo do que para ela quando disse: posso endireitar o osso e botar uma tala. Tive de fazer isto muitas vezes por homens feridos em batalha, mas não afirmo ser um curandeiro. Quando chegarmos à próxima vila, o osso pode precisar ser endireitado de novo. Ela assentiu lentamente. Ambos sabíamos que não havia nenhuma alternativa verdadeira, de modo que se ajoelhou atrás de flautista e a segurou pelos ombros. E Mel lhe assegurou firmemente pelo antebraço. Eu apertei os dentes com a dor que ela sentia e lhe endireitei firmemente o braço. Ela gritou, claro, pois nenhum chá simples podia amortecer por completo aquele tipo de dor. Mas ela também se forçou a não se debater. Lágrimas lhe rolaram pelas bochechas e a sua respiração manteve-se irregular. Enquanto lhe colocava a tala e atava o braço, mostrei-lhe como levá-lo
parcialmente dentro do vestido para suportar o peso e mantê-lo firme contra o movimento. Depois lhe dei outra caneca de chá e me virei para Gracejo. Ele recebera um golpe na cabeça que o deixara tonto durante um momento, mas não o nocauteara. Havia um inchaço e ele retraiu-se a meu toque, mas a pele não abrira. Lavei-o com água fria e lhe disse que o chá poderia aliviá-lo também. Ele me agradeceu e, sem saber porquê, me senti envergonhado com isso. Depois ergui o olhar para onde Mel me observava com olhos de gato do outro lado da pequena fogueira. Foi ferido? Perguntei-lhe em voz baixa. Há um inchaço na minha canela, do tamanho de uma ameixa, onde ele me bateu. E deixou marcas de garra no meu pescoço e no seio quando tentava me pegar. Mas posso cuidar das minhas dores sozinhas. Obrigada mesmo assim. Garrano. Não é muito graças a você que estou viva. Mel. Gracejo falou numa voz perigosamente baixa. Havia nela tanta fadiga como ira. Ele fugiu, pai. Abateu o homem dele e depois se virou e fugiu. Se tivesse nos ajudado nessa hora, nada disso teria acontecido. Nem o braço quebrado de flautista, nem a sua harpa esmagada. Ele fugiu, mas voltou. Nem imaginemos o que teria acontecido se ele não tivesse voltado. Talvez tenhamos sofrido alguns ferimentos, mas ainda pode lhe agradecer por estar viva. Não me agradeço por nada, disse-lhe com amargura. Um momento de coragem, ele poderia ter salvo nosso meio de subsistência. O que temos agora? Uma arpista sem arma e uma flautista que não pode levantar o braço para segurar o seu instrumento. Levantei-me e me afastei deles. Estava, de repente, cansado demais para continuar a ouvi-los, e muito mais desencorajado do que teria de estar para explicar os meus atos. Em vez de fazê-lo, arrastei os dois corpos para fora da estrada e puxei-os para o gramado na margem do rio. A luz que diminuía, voltei a entrar na floresta e procurei-o de noite. Ele já tratara melhor dos seus ferimentos do que eu poderia fazer. Passei os dedos pela sua pelagem, sacudindo dela espinhos e pedaços de amoreira silvestre. Fiquei sentado ao lado dele por um breve momento. Ele deitou-se e colocou a cabeça no meu joelho, e cocei suas orelhas. Era toda a comunicação de que necessitávamos. Então me levantei, encontrei o terceiro corpo, agarrei-o pelos ombros e o arrastei para fora da floresta para se ir juntar aos outros dois. Sem remorso, revistei os seus bolsos e bolsas. Dois deles renderam apenas um punhado de moedas pequenas, mas o da espada tinha 12 peças de prata na bolsa. Tirei-lhe a bolsa e acrescentei a ela as outras moedas. Também lhe tirei o cinturão e a bainha desgastados, e apanhei a espada que estava caída na estrada. Em seguida ocupei-me até a escuridão ficar completa em arranjar pedras do rio e empilhá-las ao redor, e por fim sobre os corpos. Quando eu terminei, desci até a beira do rio, levei as mãos e os braços e joguei água no rosto. Tirei a camisa e lavei o sangue dela, então a vesti de novo, fria e molhada. Por um momento isso me aliviou dos machucados. Depois, os músculos começaram a ficar rígidos, devido ao frio. Voltei para junto da pequena fogueira que agora iluminava os rostos das pessoas que a rodeavam. Quando cheguei lá, estendi a mão para de gracejo e coloquei nela a bolsa. Talvez isso seja o suficiente para ajudá-los até conseguir substituir a sua harpa, disse-lhe. Dinheiro de mortos para aliviar a sua consciência? Zombou Mel. As pontas desgastadas de minha paciência se romperam. Faça de conta que eles sobreviveram porque, pela lei de servo, eles teriam de lhe pagar pelo menos uma indenização, sugeri. E se isso ainda não lhe agradar, por mim, você pode atirar as moedas no rio. Ignorei muito mais completamente do que ela me ignorara. Apesar das minhas dores e pontadas, desafivelei o cinto da espada. Olhos de noite tivera razão. O espadachim fora muito maior do que eu. Encostei o couro em um pedaço de madeira e fiz um novo buraco na tira com a faca. Feito isso, levantei-me e afivelei-o ao redor da minha cintura. Havia conforto em sentir de novo o peso de uma espada ao meu lado. Desembainhei a lâmina e a examinei à luz da fogueira. Não era excepcional, mas era funcional e resistente. Onde arranjou isto? Perguntou o flautista. A sua voz estava um pouco vacilante. Tirei do terceiro homem da floresta, respondi de forma concisa. Voltei embainhada. O quê? Perguntou o arpista Gracejo. Uma espada, disse o flautista. Gracejo virou seus olhos encovados para mim. Havia um terceiro homem na floresta com uma espada? Sim. E você atirou dele e o matou? Sim. Ele bufou baixo e sacudiu a cabeça para si mesmo.
Quando apertamos as mãos, soube perfeitamente que a mão que tinha na minha não pertencia a um escriba. Uma pena não deixa calos como os que você tem. Tem um braço musculoso assim. Está vendo, Mel? Ele não fugiu, apenas foi. Se ele tivesse matado primeiro o homem que estava nos atacando, teria sido mais sensato, insistiu ela com teimosia. Eu desfiz a trouxa e sacudia o cobertor. Deitei-me nele. Estava com fome, mas não havia nada a se fazer quanto a isso. Eu podia, era fazer algo a respeito do cansaço que sentia. Vai dormir? Perguntou o flautista. O seu rosto refletia tanto alarme quanto conseguiu reunir no seu estado entorpecido. Sim. E se aparecerem mais forjados? Quis saber. Então Mel poderá matá-los na ordem que achar melhor, sugeri com amargura. Mudei de posição sobre o cobertor até deixar a espada livre e a mão. E fechei os olhos. Ouvi Mel levantar-se lentamente e começar a preparar os cobertores para os outros. Garrano? Perguntou o gracejo em voz baixa. Pegou algum dinheiro para você? Não devo precisar de dinheiro novamente, respondi, também em voz baixa. Não expliquei que eu já não planejava ter muito a ver com seres humanos. Não queria me explicar a ninguém nunca mais. Não me interessava se eles me compreendiam ou não. Fechei os olhos e me projetei, tateando, para tocar brevemente em horas de noite. Assim como eu, ele estava com fome, mas preferira descansar. Amanhã à noite, Amanhã à noite estarei livre para caçar de novo com você, prometi-lhe. Ele suspirou, satisfeito. Ele não estava muito longe dali. A minha fogueira era uma centelha brilhando através das árvores abaixo dele. Apoiou o focinho nas patas dianteiras. Eu estava mais cansado do que imaginava. Os meus pensamentos vagaram, desfocaram-se. Larguei tudo e flutuei, livre para longe das dores que incomodavam o meu corpo. Mole, pensei com melancolia. Mole. Mas não a encontrei. Em algum lugar, Bronco dormia num catre arrumado em frente de uma lareira. Eu o vi, e foi quase como se o tivesse contactado pelo talento, mas não consegui segurar a visão. A luz da lareira iluminava os planos de seu rosto. Ele estava mais magro e bronzeado de horas de trabalho no campo. Rodopiei lentamente para longe dele. O talento ondulava contra mim, mas eu não conseguia encontrar modo de controlá-lo. Quando os meus sonhos roçaram a impaciência, fiquei chocado por encontrá-la num aposento privado com dom brilhante. Ele parecia um animal encurralado. Uma jovem com um lindo vestido estava evidentemente tão surpreendida como ele pela intrusão de paciência. Ela estava armada com um mapa e falava, enquanto empurrava para o lado uma bandeja de petiscos e vinho para desenrolá-lo sobre a mesa. Não o acho nem estúpido, nem covarde, dom brilhante. Portanto, tenho de assumir que é ignorante. Pretendo me certificar de que a sua educação deixe de ser negligenciada. Como este mapa do falecido príncipe da cidade lhe demonstrará, se não agir em breve, toda a costa de Torre do Cervo ficará à mercê dos navios vermelhos, e eles não têm qualquer misericórdia. Ergueu aqueles penetrantes olhos cor de avelã e o fitou como me fitara tão frequentemente quando esperara ser obedecida. Quase senti pena do homem. Perdi meu parco controle sobre a cena, como uma folha levada pelo vento. Afastei-me deles, rodopiando. Não sei se em seguida foi mais alto ou mais fundo. Sei apenas que senti que tudo o que me ligava ao meu corpo era um fio tênue. Girei e rodopiei numa corrente que me puxava, encorajando-me a me soltar. Um lobo ganil, em algum lugar, ansioso. Dedos fantasmagóricos me agarravam, como que procurando a minha atenção. Fitz, tome cuidado. Volte. Veracidade, mas o seu talento não tinha mais força do que uma baforada de vento. Apesar do esforço que eu sabia que lhe custava, havia algo entre nós, um nevoeiro frio que cedia, mas resistia, emaranhando-se como sarças. Tentei encontrar medo suficiente para fugir de volta ao meu corpo, mas era como estar encurralado no interior de um sonho e tentar acordar. Não conseguia encontrar uma maneira de me arrancar do sonho. Não conseguia encontrar vontade de tentar. Uma baforada de fedor de magia de cão no ar. E olha o que encontrei. Vontade pendurou-se em mim como garras de gato. Puxou-me bem contra si mesmo. Olá, bastardo. A sua profunda satisfação voltou a despertar cada nuance do meu medo. Consegui sentir o seu sorriso cínico. Nenhum deles morto, nem um bastardo com sua magia pervertida, nem veracidade. O pretendente. Majestoso ficará mortificado ao descobrir que não teve tanto sucesso como pensara. Desta vez, porém, eu irei me assegurar de certas coisas por ele.
à minha maneira. Senti um teste insidioso às minhas defesas, mais íntimo do que um beijo, como se amassasse a carne de uma rameira. Apalpou-me todo em busca de fraquezas. Fiquei pendurado em suas mãos como um coelho, à espera apenas da torção e do puxão que poria um fim à minha vida. Conseguia sentir como ele crescera em força e astúcia. Veracidade, choraminguei, mas o meu rei não podia nem me ouvir, nem responder. Ele me pesou em suas mãos. Do que lhe serve esta força que nunca aprendeu a dominar? Para nada. Mas a mim dará asas e garras. Você me tornará forte o suficiente para encontrar veracidade, por melhor que ele se esconda. De repente, eu estava desarmado, derramando força como um odre furado. Não fazia ideia de como vontade penetrara nas minhas defesas e eu não conhecia maneira alguma de me defender dele. Vontade prendeu avidamente a minha mente à sua e começou a sugá-la. Foi assim que Justina e Serena viu matado o rei sagaz. Ele se fora rapidamente como uma bolha estourando. Eu não conseguia encontrar nem vontade nem força para lutar enquanto vontade forçava todas as muralhas entre nós a cair. Os seus pensamentos estranhos eram uma pressão no interior da minha mente, enquanto ele esgravatava os meus segredos ao mesmo tempo que absorvia a minha substância. Porém, dentro de mim, um lobo o esperava. Irmão! Declarou hora de noite e lançou-se sobre ele, com dentes e garras. Em algum lugar, na vasta distância, a vontade guinchou de horror e assombro. Por mais forte que fosse meu talento, não possuía qualquer conhecimento sobre a manha. Estava tão impotente diante do ataque de olhos de noite como eu estivera diante do céu. Uma vez, quando Justino me atacara com o talento, Olhos de Noite respondera. Eu observei Justino cair exatamente como se estivesse sendo fisicamente atacado por um lobo. Perdera toda a concentração e controle sobre meu talento, e eu conseguira me libertar dele. Não conseguia ver o que estava acontecendo à vontade, mas senti que os maxilares de Olhos de Noite se fechavam. Fui esbofeteado pela força do horror de vontade. Ele fugiu, quebrando tão subitamente a ligação de talento entre nós que por um momento me senti inseguro da minha identidade. Então estava de volta, bem acordado, no interior do meu próprio corpo. Sentei-me no meu cobertor com suor escorrendo pelas costas abaixo e ergui com violência ao meu redor todas as muralhas que consegui me lembrar como se erguiam. Gracejo. Garrano? Perguntou Gracejo, num tom alarmado, e o vi sentar-se de modo sonolento. Mel me fitava do seu cobertor onde se sentava, de vigia. Sufoquei um soluço ofegante. Um pesadelo, consegui dizer em voz rouca. Só um pesadelo. Levantei-me, cambaleante, horrorizado com o quão enfraquecido me encontrava. O mundo rodopiava à minha volta. Mal conseguia ficar de pé. O medo da minha fraqueza me impeliu. Peguei a minha pequena chaleira e a levei comigo até o rio. Chá de casco de elfo, prometi a mim mesmo. E esperei que fosse potente o suficiente. Passei longe das pedras empilhadas que cobriam os corpos dos forjados, antes de chegar à margem do rio. Olhos de Noite veio até mim, avançando sobre 3 patas. Deixei cair a chaleira e afundei-me ao seu lado. Abracei-o, tendo cuidado com o corte que ele tinha no ombro, e enfiei a cara no seu pelo. Eu estava tão assustado. Quase morri. Agora eu compreendo por que devemos matar todos eles, disse calmamente. Se não matarmos, nunca nos deixarão em paz. Temos de persegui-los até o covil onde se escondem e matar todos eles. Era o único conforto que podia me oferecer.